Bom dia, estamos aqui para fazer a entrevista com a professora Jaqueline, de História, e o tema da nossa entrevista, do projeto integrador, é trabalho formal, e o subtema é renda. Bom dia, Jaqueline. Eu queria agradecer pelo convite, por ter aceitado fazer a entrevista com a gente. E para começar a nossa entrevista, eu queria fazer a pergunta. Na sua opinião, o que é trabalho formal? O trabalho formal ele é aquele que o trabalhador ele não tem nenhum registro oficial ou às vezes trabalha por conta própria e por não ter esse registro ele acaba, ficando à margem dos direitos, que são previstos para aquela função, para aquela ocupação. Então às vezes é uma função que é insalubre, ou insalubre ou muito perigosa, então a pessoa não tem nenhum tipo de seguro. Então o trabalho formal lida muito com esse universo, com esse público. Tem a periculosidade, E a pessoa acaba não recebendo os direitos, Isso, exatamente, Só trabalha por conta, se não trabalhar, não tem retorno, Então, tia, você trabalhou informalmente e se você trabalhou, como foi a sua experiência? Trabalhei informalmente, Eu acho que o contexto das grandes cidades, eu nasci numa cidade grande, E mesmo as oportunidades que surgiam, mesmo com pessoas formadas, elas eram poucas, Principalmente para uma pessoa que é da área de educação. Então, trabalhei em várias instituições sem direitos, Em alguns projetos também, sem ter nenhum tipo de direito, ou sem ter uma previsão de quando ia receber. Muitas vezes trabalhei e não recebi, Nesse contexto, E trabalhar por conta própria também, em algumas situações, principalmente na área de produção de eventos, Que é uma coisa que eu fui me especializando e que fiz isso durante uma parte da minha vida, porque realmente é difícil a gente se inserir, no mundo do trabalho, E esperavam que se a gente estudasse, formasse, a gente fosse um trabalho, e isso está cada vez mais difícil, mais restrito, no contexto atual. Isso até é meio chato também, é difícil, desanima as pessoas a querer trabalhar, Quem fica, como fazer, no meio da rua, as crianças mais novas ficam pedindo coisa para sustentar a família, Isso. Aí ganha que R$100, muito menos, 50, 40 por dia. É muito pouco e quase não ajuda a família. É verdade. Cabeça da sociedade. Mas tia, qual era o objetivo do seu trabalho formal? Era renda, experiência? Sim, eu vim de um contexto de uma família muito pobre, E meu pai faleceu, eu era muito jovem, acho que tinha um pouco mais que a idade de vocês. Então eu tive que começar a trabalhar quando eu estava na universidade, Eu entrei na universidade também, em um contexto que hoje ela tem a possibilidade de bolsa, de projetos de iniciação científica. E quando eu entrei lá, eu estava finalizando ainda o período de Fernando Henrique, então era uma lógica muito de privatizar a universidade. Então, assim, não tinha oportunidade, só tinha que procurar espaços fora, Inicialmente, tentei trabalhar em comércio, E consegui algumas situações. E depois foi aparecendo algumas oportunidades já na área da educação, E aí, durante muito tempo também, que é uma forma precária de trabalho, eu trabalhei como estagiária, Porque às vezes eu trabalho há anos, E aí termina o estágio e a gente não tem, não é inserido, principalmente quando é uma empresa pública, que foi o meu caso, Não tem possibilidade de inserção, E aí a gente se forma e fica, é pior, Porque quando a gente está estudando ainda tem um estágio, mas depois que se forma fica sem o estágio e aí as coisas vão mudando, E foi por esses caminhos que eu optei, E depois, produção de eventos, alguma coisa mais, na ideia de empreender, Mas uma perspectiva de empreendedorismo mesmo. Então, você acha que como o trabalho informal afeta na vida das pessoas, afetou na sua vida? Afetou, por exemplo, o meu curso ele era diurno, fazia história, estudava à tarde, fazia curso técnico na época, Eu fiz escola técnica, estudei no que hoje é IFPE, na época era Cefet, e estudava manhã e tarde, então eu tive que mudar os horários, eu tive que transferir meu curso para a noite, eu odiei minha conclusão de curso, em um bom tempo, inclusive, pela necessidade do trabalho, Quando a gente tem, só quando a gente inicia a trabalhar, E a gente começa a ter que pagar contas de casa, que isso aconteceu comigo em virtude da morte do meu pai, Então, isso meio que adiou meus planos, de me formar no tempo e em outras questões, E aí a gente vive em função mesmo de fazer qualquer trabalho que lhe garanta pagar as dívidas básicas ali. Então eu me entrei nesse ciclo vicioso e fiquei por um bom tempo, Então isso afeta muito, inclusive o sonho do jovem,
para quem vem de uma origem muito popular, porque às vezes você tem um prodígio ali, mas que tem que largar para às vezes pegar um trabalho, não é qualquer trabalho, né? Não é o trabalho dos sonhos, é o trabalho que tem naquele contexto para você sobreviver e ajudar na sua família, né? Na sustentação da sua família. Você falou que restrições dos jovens também evita usar todo o potencial, como você disse, usar todo o potencial dele que ele pode usar. É como fosse uma infelicidade causa outra. Isso. Como você falou, seu pai que ficou muito sofrida, a morte dele, também é muito comum entre os brasileiros. Até a minha prima também aconteceu, 17 anos também, e ela entrou na faculdade e se sentiu, como posso dizer, ficou muito difícil para ela, para a minha família. Nós tiveram que sustentar ela e continuar com isso, mas pelo menos ela ainda usou todas as suas habilidades e não as sonhos. Sim, é verdade. Mas a gente vive num contexto, e a gente não pode esquecer o contexto social que o Brasil é criado, às vezes, né, para justamente excluindo, né, a população mais pobre, a população afrodescendente, nordestina, dessas oportunidades. Então, assim, existem obstáculos, mas para esse grupo ainda é como se fosse mais ainda, né? Enquanto tem uma elite que tem um espaço na universidade, às vezes, inclusive, nem precisa estar lá para pagar, né, aquele contexto ali. E que tem direitos, tem tudo garantido, tem passagem, tem alimentação, e ainda estuda na instituição pública, sabe? Então, a gente tem que trazer esses questionamentos, porque isso já afasta, né, esse trabalho, essa necessidade dos jovens de classe popular trabalharem, isso já afasta muito, inclusive, desse ambiente da universidade, né, que é um ambiente de poder também. Realmente são muitos problemas, né? Você podia dizer, assim, como você diz, muitos problemas, você podia dizer a causa deles, o que é que você acha que está acontecendo por causa de tanta trabalho informal e isso causa as infelicidades que a gente identifica hoje? Veja, eu acho que a gente tem uma flexibilização muito dos direitos, né? Assim, consideraram direitos trabalhistas como se fossem privilégios e não são, né? E aí a gente teve a mudança na lei, né? E aí a gente tem cada vez menos profissionais querendo ter funcionários, digamos assim, né? E aí tem uma discussão de empreendedorismo muito forte também. Só que o empreendedorismo ele também é uma coisa que eu acho que tudo tem que ter controle, né? Mesmo dentro do empreendedorismo, normalmente são poucas as empresas que vão crescer e conseguir contratar muitas pessoas. Normalmente a pessoa vai trabalhar por conta própria, né? E ter uma renda X. Então a gente tem que ver, mesmo dessa lógica do empreendedorismo, a pessoa tem que se garantir e pensar no seu futuro, né? Ter um MEI, ter outras estratégias ali para pensar, mas a gente não pode esquecer que existe uma precarização mesmo da ideia do trabalho, né? Minha mãe, por exemplo, passou a vida toda querendo que eu tivesse um trabalho de carteira assinada, quer que a pessoa passe 30 anos numa empresa que eu confesso que boa parte dos meus amigos da minha faixa etária não tiveram, né? E talvez esse tipo de trabalho não exista mais nessa caracterização, né? De você passar 30 anos numa empresa só e num emprego só. Eu acho que hoje mesmo, né, a gente tem uma mudança mesmo da tecnologia e de tudo, que exige a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente está sempre sobrecarregado, né? E eu acho que os jovens estão cada vez vendo isso, assim. Não é incomum a gente ver hoje de ter uma escolarização maior. Jovens estudaram mais, terminaram o ensino médio, terminaram a universidade, e que quando termina, inclusive, né, não tem um trabalho, não tem um posto ali, né, para se inserir no mundo do trabalho, né? Não existe esse emprego mais. Então, isso gera, né, esse emprego informal em todos os âmbitos, né? Antes só trabalhava informal quem não tinha formação. Hoje é meio que em todos os âmbitos tem isso, né, infelizmente. Sim, também, por exemplo, como você falou inicialmente do empreendedorismo, é muito arriscado, tanto pelo microempreendedor individual que vai começar e não sabe se no futuro se vai dar certo ou não, se der errado, aí tem que começar tudo de novo, buscar emprego. Também você falou da flexibilização da sociedade, né? Por exemplo, uma pessoa que conseguiu um emprego no século passado ficava 30 anos, como você disse, 20. Agora, se continuar 2 é muito. Como fosse líquido, né? Exatamente, né? Fluido, né? Tudo é muito... E aí, quando a gente está num trabalho formal, né? Ou a gente tem uma renda que a gente não consegue se planejar futuro, né? A gente entra no bocado de dívida, né? Dívida, a gente não consegue comprar uma casa, não consegue fazer um investimento de grande porte.
sei lá, um carro às vezes, justamente por causa disso, né? De não saber se a gente vai conseguir pagar na frente, né? Você falou das causas, eu queria falar também das soluções. Por exemplo, uma das soluções seria a nossa IP, que você teve também lá no Pernambuco, que proporciona ao jovem, por exemplo, trabalhar carteira assinada, uma experiência, que depois que se especializa mais na sua área, pode também trabalhar com carteira assinada se a empresa gostar da atuação daquele jovem. Eu acredito que é uma solução, né, as escolas profissionalizantes. Acho que como a gente tem esse problema que ele é latente, formar vocês no curso técnico, vocês já saem, já entram na universidade, né, com uma formação prévia. Isso ajuda, isso também me ajudou, eu fiz curso técnico, acho que eu já falei para vocês. Que não me ajudou a arrumar um trabalho, mas, por exemplo, com as experiências que eu tive, somente eu fiz curso técnico de turismo, em eventos, isso me ajudou a empreender um pouco na área, sabe? Então, eu acredito que é uma boa estratégia, né, para ajudar a gente a lidar com isso. Aproximar essa discussão do mundo do trabalho desde antes, desde cedo na escola, né? Não esperar que ele termine a faculdade e depois ele se depare com o problema de que ele estudou tantos anos e não conseguiu uma formação, uma experiência profissional. Que muitas vezes é um problema, até porque hoje, né, o mundo do trabalho quer que os jovens tenham experiência. Aí como é que se eu entrei na universidade sem nenhum tipo de formação ou de minimamente me profissionalizar, eu já vou estar ali com 20 e tantos anos sem experiência nenhuma prática, né? Então, por isso que eu acho que as EPs, né, elas vêm para ajudar e já aproximar vocês desse universo do trabalho. Realmente a IP ajuda muito em questão de estágio também e formação. Sim, exatamente. É importante. Você chega já disciplina de mundo do trabalho, né, na escola, né, você já vai aproximando, já vai vendo como é a realidade, as leis também. Isso ajuda bastante. Principalmente no nosso curso de contabilidade, já sabe, o artigo 7 que fala da Constituição Federal, da CLT. Verdade. Você conhece alguém que trabalha formalmente ou passou dessa realidade também? Conheço muita gente. Na minha cidade eu conheço muita gente que trabalha formalmente. E não só de baixa escolaridade, né? Que a gente ainda associa trabalho formal àquele vendedor ambulante, professores, né? Professores pós-graduados com mestrado, trabalhando com a carga horária muito baixa, sem ter nenhum tipo de contrato com empresa, né? Tentando empreender a partir das redes sociais, né? Com outras áreas, gente formada que trabalha fazendo bolo, fazendo outra coisa, justamente porque infelizmente não conseguiu se inserir ali no seu contexto de formação. Eu conheço muita gente, né? Lá na minha realidade da minha cidade, né? Que é Recife, né? Eu acho que, não sei aqui se ele é tão forte, não conheço outras pessoas aqui, mas lá infelizmente está cada vez mais comum isso. Isso é forte não só no Brasil todo, também no Nordeste, também no mundo, né? É verdade. Essa falta de informação, por isso é mais, como pode dizer, mais difundida pelo governo, pelo Estado, assim facilitando que os jovens já têm, sabe o que, o cara chega no terceiro ano, sabe o que quer, aí fica só seguindo o padrão da vida, no final não tem nada, está perdido no mundo sem precisar de um emprego e não tem, né? É verdade. E o mundo do trabalho ele é meio cruel, né? Então quanto mais a gente se prepara para ele, mais a gente tem armas ali para entrar nesse universo, né? Além de cruel, ainda é injusto, né? E até a ideia do empreender, realmente empreender com informação, né? Buscar informação, por exemplo, do Sebrae ou de outras empresas do ramo que existem justamente para isso, né? Porque também às vezes a pessoa começa, né, e sem muito planejamento quebra, então assim, é bom buscar todo tipo de informação para ajudar nesse contexto. Certo? Obrigado pela atenção, obrigado pela necessidade do convite, a conversa foi boa. Obrigado a todos.